Fala, Samurai, beleza? Vamos então agora começar um dos módulos aí mais aguardados do Dominando o Node.js, que a gente vai falar um pouco aqui sobre ORM, ou melhor aqui, como que a gente integra a nossa API com o banco de dados, legal? E a gente já vai começar com o pé direito, integrando aqui todo o nosso processo de API, utilizando o que tem de mais moderno aí, que são os ORMs. E o que é isso? ORM é uma sigla aí para Object Relational Mapper, ou seja, é uma abstração de banco de dados, é uma abstração do banco de dados que tabelas tornam-se classes, tá bom? Então, basicamente significa que você, ao lidar com o banco de dados, não vai precisar ir fazer a manipulação de SQL, ou melhor, 99,9% das vezes não vai precisar, beleza? Quase nunca. E a grande facilidade que as tabelas, enfim, elas vão se tornar classes aí dentro do nosso projeto, bacana? E para isso a gente vai utilizar o Sequelize. O Sequelize é uma lib feita em JavaScript que ela é já o próprio ORM e ela é responsável, então, por realizar toda essa gestão, todo esse processo, bacana? Como é que funciona? Tudo que você precisa saber é o seguinte, que cada tabela dentro de um banco de dados, ela ganha uma classe correspondente, beleza? Então se a gente tem lá as tabelas clientes, né, que a gente traduziu aqui para o inglês, que chama customers, a gente vai ter uma classe que a gente vai manipular essa tabela chamada customer.js. Uma outra de usuários, ou em inglês users, a gente teria então uma outra classe correspondente que seria user.js, bacana? E para você entender, funciona mais ou menos dessa forma. Do lado esquerdo a gente tem o SQL e do lado direito a gente tem então a representação em Sequelize de como a gente vai desempenhar o mesmo processo que a gente está desempenhando no SQL, beleza? Felipe, eu não sei o que é SQL, nunca vi isso, não entendo nada disso. A gente tem aqui um curso chamado Dominando o Banco de Dados, que a gente só trata lá de SQL. Então, de repente, você pode dar uma olhada nas aulas introdutórias, que daí você vai ter acesso a essa parte, que daí você pode ficar mais inteirado. Mas, basicamente, tudo que você precisa saber é que, ao executar um SQL, você pode fazer a mesma coisa com a própria classe JavaScript, utilizando o Sequelize, que seria basicamente o customer.create, que você coloca ali o name e o e-mail para você poder completar os atributos que você colocaria ali no insert into, beleza? O insert into dentro do SQL é o comando que insere valores. Agora a gente tem esse outro comparativo aqui, que eu tenho aqui um select, que ele seleciona todos os campos da tabela customers, onde o e-mail é igual a um e-mail qualquer aqui, ffonturas@gmail.com com limite 1. Beleza? A gente tem o correspondente, que é o customer.findOne, where, e a gente coloca aqui a condição de where, beleza? Esses são dois exemplos extremos aqui, que a gente vai usar bastante dentro da nossa API e dentro desse processo aqui nosso de trabalho, mas ele não se limita a isso, é óbvio. Bacana? Ele tem muitos e muitos recursos aí de busca, de inserção, de atualização e o melhor, o ORM, por definição, ele possibilita você trabalhar basicamente aí com quase todos os bancos de dados. Então, o próprio ORM, ele é uma ferramenta que ele abstrai essa parte de lida com o SQL, fazendo com que o seu sistema ele trabalhe com a grande maioria dos bancos de dados e você, programador, quase não escreva SQL, bacana? Só que para isso acontecer, a gente tem algumas regrinhas, a gente tem algumas situações que fazem parte de qualquer arquitetura ORM, beleza? Que a primeira coisa são as migrações ou migrations. O que são migrations? Eu separei aqui em alguns tópicos para a gente poder capitular e logo depois um código de exemplo da mesma tabela de customers, que seria então que um ORM ou as migrações de um ORM, elas controlam as versões de tabelas ou banco de dados. Cada migration contém as instruções de criação, alteração e remoção das tabelas e colunas, permite manter a base sempre atualizada e uma migration por arquivo e ordenada por data e hora. Então, o que acontece? Para o ORM se entender e fazer a manipulação, criação de tabelas, exclusão e manter todo esse processo arquitetado e atualizado, ele utiliza as migrações. As migrações nada mais são do que códigos JavaScript também que você coloca ali
basicamente uma ação de up, que normalmente é criação de uma tabela, mas eu já vi migrations que fazia, por exemplo, alteração de colunas, renomeação de colunas e assim sucessivamente. Tudo que você precisa entender é que sempre uma migração ela vai ter um processo chamado up e um processo chamado down. O processo up é quando ela roda e o processo down é quando ela faz o rollback, quando ela precisa voltar, quando eu preciso desfazer aquela ação de migração. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem uma migração que ela cria uma tabela chamada Customers com estes campos. O campo ID, que a gente pode ver ali o allow null, a gente tem o auto-increment primary key e do tipo sequelize integer. A gente tem aqui o outro name, que é o allow null, como false, um type sequelize string, e a gente também tem aqui um outro e-mail que a gente tem ali unique true, beleza? Já no campo aqui de down, que é o campo de deletar, o que ele faz? É o inverso do up. Então, qual é o inverso de uma criação? É a exclusão. Então, nesse caso aqui, a gente está excluindo a tabela de customers, beleza? Aqui mais alguns cuidados, que toda migração ela pode ser desfeita, então toda migração ela sempre precisa ter a ação de up e a ação de down, que é o inverso de uma ou outra. Nesse caso aqui, que eu já comentei contigo, ele faz aqui a criação de uma tabela e depois ele desfaz, dropando essa tabela, ok? Mas você também pode ter situações em que você renomeia um campo que depois você volta para o nome antigo. Então, por exemplo, não quero mais que se chame e-mail, eu quero que se chame agora, sei lá, endereço. Então, no up vai ter a alteração de campo para endereço e no down vai ter a alteração de endereço para e-mail. Beleza? Então, essa é a lógica que você precisa entender. Então, toda migração ela é composta pelo up e pelo down. E o que ela faz, basicamente, significa ali, é uma condição específica, porque nesse caso aqui a gente está criando uma tabela. Ok? Depois de uma migração que é enviado o Git ou produção, ou seja, todos os desenvolvedores do projeto têm acesso, ela nunca mais pode ser desfeita. Ou seja, você não pode simplesmente excluir aquilo lá, aquele arquivo .js de migração. Por que você não pode fazer isso? Porque lá no servidor já rodou, seus colegas já têm. Então, o que você pode fazer é criar mais uma migração para que ela possa desfazer a migração errada que você enviou. Ok? Cada migração ela deve manipular uma tabela. Não é aconselhável migrações que fazem múltiplas manipulações, porque assim você mantém um controle, beleza? Então isso daqui é uma visão geral do que a gente chama aqui de ORM. Claro que todas as linguagens sempre vão possuir o ORM preferido. No Java a gente tem o Hibernate e aqui a gente tem, no Java, por exemplo, a gente tem o Hibernate e aqui, por exemplo, a gente tem o Sequelize. Tem vários e vários outros, mas aqui dentro da nossa situação o Sequelize é o mais utilizado, mais fácil e inclusive mais robusto. Então, fica aqui então essa visão geral para que a gente possa começar agora com o pé direito, literalmente no código, fazendo com que as nossas classes de controle agora elas recebam a rota, recebam os valores e ao invés de ficar manipulando a array, agora ela manipula de verdade o banco de dados. Só que tem um detalhe, a gente agora na próxima aula precisa fazer a instalação do Sequelize no projeto, beleza? Então vem comigo, vamos embora para o código.